A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu hoje estou num ambiente diferente, estou numa chácara, muito bom, clima muito legal aqui para a gente falar sobre a palavra de Deus. Mas hoje nós estamos no nosso dia 177. E, gente, hoje é daquelas leituras espetaculares. Nós lemos ou estamos lendo o Salmo 119. É um salmo extremamente organizado, é um salmo que exalta a palavra de Deus. Ela está o tempo todo falando a respeito do prazer e da alegria em ler e meditar na palavra. Ela está o tempo todo falando da graça de nós termos o conhecimento daquilo que é real, que é a palavra de Deus. Então eu gostaria de explicar para vocês a respeito da organização desse Salmo 119. Eles são 176 versículos. E esses versículos, eles são organizados por estrofes. Presta atenção. Cada estrofe representa uma letra do alfabeto hebraico. Então você tem 22 consoantes no alfabeto hebraico, e esse salmo ele fala do alfa ao ômega, que é o alfabeto hebraico. Acontece que ele é tão organizado que eles são divididos, cada estrofe, em 8 versículos. Você pode contar, são 8 versículos. E cada versículo vai começar a correspondente hebraica, logicamente, não é o português, mas cada versículo ele vai começar com a letra correspondente. Então, por exemplo, nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Então, o primeiro trecho, a primeira estrofe com 8 versículos, todos eles vão começar com o Aleph. É uma coisa fantástica. Aí por isso que algumas Bíblias, elas têm essas divisões. A minha, estou lendo agora a NVI, ela tem as divisões. Aleph, aí 8 versículos depois tem o Bet, Gimel, Dalet, Re. Esse aqui é o alfabeto hebraico, até o final. E aí, por exemplo, a segunda estrofe é o Bet. Todos os 8 versículos vão começar com essa letra. A terceira estrofe, ela começa a partir do versículo 17. Todas as palavras, todos os versículos vão começar a partir da letra Gimel, e assim sucessivamente. É uma coisa assim muito interessante. Por que eles fizeram assim? Porque o judeu, principalmente os sacerdotes e os escribas, eles tinham que memorizar todo o Salmo 119. E essa foi uma forma didática de memorização. Uma outra coisa bem interessante é que esse trecho ele vai falar o tempo todo a respeito da importância da palavra de Deus. Então, todos os 176 versículos, olha que coisa interessante, gente. Todos os 176 versículos, eles vão conter essas palavras. Às vezes não é a mesma palavra, mas uma palavra correspondente. Mas são 8 palavras que estão inseridas em os 176 versículos do Salmo 119. E as palavras são lei ou decreto, né, que é uma palavra correspondente. Então, lei ou decreto, testemunho, preceito ou promessa, que é a palavra correspondente, mandamentos, caminhos, ordenanças, estatutos, juízo e palavra, né? São 8 palavras. O caminho tem a ver com estatutos. Então, quando não tem estatutos, tem caminho. Então, vamos repetir: lei, testemunho, preceito, mandamentos, ordenanças, estatutos, juízo e palavra.
De vez em quando, uma palavra ou outra é substituída por uma correspondente, mas todos os 176 versículos têm uma dessas palavras. É muito interessante, é muito organizado. E eu gostaria então de ler alguns trechos aqui que fala a respeito dessa paixão pela palavra. Ele já começa dizendo sobre as bem-aventuranças. Ele começa aqui no versículo 1 dizendo o seguinte: como são felizes ou bem-aventurados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. No versículo 2: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então, versículo 5: quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Gente, é muito especial. Se a gente bem soubesse, a gente leria com constância e com calma. Dentro de 20 minutos você lê todo o Salmo 119. 20, quem tem uma leitura um pouco mais lenta, 22, 23 no máximo. Você consegue ler todo. Então você olha e fala assim, meu Deus, é versículo demais. Mas não é. É rápido. Você precisa meditar na palavra. Então leia com calma. Leia tranquilo, leia entendendo que ele está falando sobre a expectativa da palavra de Deus. A organização é muito especial. E tem um versículo aqui que ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque, presta atenção, todo o Salmo, eu vou ler o versículo agora, mas todo o Salmo, ele vai falar muito sobre a palavra. Ele vai dizer, tá tudo aí no Salmo 119, que a palavra purifica, a palavra renova, a palavra evita pecar. Ela vai dizer que a palavra dá vida, a palavra ela fortalece. Ela vai dizer aqui que a palavra dilata o coração, a palavra confirma a promessa, a palavra consola, a palavra nos traz paciência, a palavra nos dá salvação, a palavra de Deus traz liberdade, a palavra de Deus, ela lembra o cristão para orar, a palavra de Deus consola, a palavra de Deus é melhor do que riqueza, é melhor do que fama, é melhor do que o ouro. A palavra de Deus é uma delícia. A palavra de Deus gera temor. Está tudo aqui no Salmo 119. A palavra de Deus ela dá confiança. A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela gera prudência. Ela ensina. A palavra de Deus aborrece o pecado. Olha só, gente. A palavra de Deus é doce ao paladar. A palavra de Deus é alegria. A palavra de Deus sustenta. E o mais interessante, a palavra de Deus é pura e a palavra de Deus, ela gera arrepios. Que coisa tremenda. O versículo que eu falei para você que me chama muita atenção é o versículo 9, que vai falar para os jovens. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Essa é a pergunta. Como é que o jovem pode manter a sua conduta pura? E a resposta é vivendo de acordo com a tua palavra. Especial demais. O Salmo 119, para mim, ele é o centro de como se fala sobre a importância de ler a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, fala que a palavra de Deus ela é mais eficaz. Fala assim, cadê? Peraí que eu vou achar aqui. Ela fala que ela é mais eficaz, ela é capaz de separar a alma do espírito. É o versículo 12, eu vacilando aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas,
e julga os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Tenha uma excelente leitura e aproveite a leitura.